Fala pessoal do 7º ano, vamos para mais uma aula de matemática. Sou o professor Atos Início e iremos entender agora frações, beleza? Seu significado, parte de inteiro. Vamos ter a ideia de fração, beleza? Observe aí na tela de vocês o seguinte. Veja que nessas representações existem as frações. Um objeto ou um inteiro foi dividido em 4 partes e foi pego de um total de 4. Então, ó, 1/4. Se eu pegar 2, vai ter uma fração 2/4. Se eu pegar 3, 3/4. E se eu pegar tudo, eu pego 4/4, eu peguei um inteiro. Ok? Então, ó, observa aí, ó, que a fração é uma razão entre grandezas. Como assim? Grandezas são tudo aquilo que a gente pode medir. Comprimento, largura, quilômetro, idade. São grandezas. Beleza? Então aí nós temos 10 pessoas, onde em uma situação vou usar 6 delas. Beleza? De um total de 10, então temos aí 6 décimos. Beleza? Então, ó, e temos também ideia de um quociente de uma divisão. Como assim? Veja esta barra aí, este exemplo, essa imagem, onde nós dividimos em 4 pedaços e pegamos uma. Então, uma barra de chocolate será dividida em 4 pessoas. Então, qual é a fração que representa isso? 1/4. Então, uma pessoa vai pegar 1/4. Então, é um quociente. O que é o quociente? Por exemplo, quando a gente divide 2, nesse caso 4 dividido por 2, quociente vai dar 2, é o resultado. Então, na fração o resultado desta divisão, tipo assim, ó, o resultado dessa situação onde eu tenho uma barra de chocolate e vou dividir em 4 pedaços. E desses 4 pedaços, uma pessoa pega, então 1/4. Se uma pessoa pegar 2, 2/4. Beleza? Essa é a ideia de quociente de uma divisão. Beleza? Agora é o seguinte. Veja aí, na tela de vocês, este exemplo. Ricardo possui 35 palitos de sorvete em uma coleção, enquanto Rafael possui 60. Qual é a razão entre as quantidades de palitos de sorvete que Ricardo e Rafael possuem? Voltando aqui. Veja que temos duas relações aí, né? Duas informações. Ricardo tem 35 e Rafael tem 60. Ele fala qual é a razão. Então, ó, vamos entender a ideia de razão, que é uma fração, que é uma divisão. Então, ó, observe aí na tela. As frações podem ser utilizadas para comparar duas grandezas. Grandeza é aquilo que a gente mede, né? Mensurável, pode medir. Então, ó, veja aí. Na fração, na razão, nesse caso na fração, vou colocar a primeira grandeza, a primeira informação que veio, e depois eu coloco a segunda grandeza, que é a segunda informação. Feito isso, eu vejo que a primeira informação é a de Ricardo, 35, e a segunda é de Rafael, 60. Então, isso é uma representação de uma fração. Então, aí nós temos uma fração aí, nós temos uma razão. 35 sobre 60 avos. Então, ó, simplificando, como é isso? Reduzindo. Eu pego o 35, eu posso dividir por 5. Dividindo, dá 7. O de baixo, o denominador, também pode ser dividido por 5. 60 dividido por 5, 12. Então, ó, 35 sobre 60 é equivalente a uma fração de 7/12 avos. Quer dizer o quê? Para cada 7 palitos de Rafael, quer dizer, para cada 12 palitos de Rafael, Ricardo tem 7. Beleza? Então, 7/12 avos, ó, isso significa que a cada 7 palitos de sorvete de Ricardo, Rafael possui 12. Beleza? Então, ó, vamos entender o seguinte. O conceito de generalização. Então, ó, vamos generalizar este exemplo. Como assim? Então, todas as vezes que eu vou comparar duas grandezas, eu vou usar a ideia de razão. E a ideia de razão é a ideia de fração. Beleza? Primeiro, generalizando. A primeira informação vem em cima, a segunda informação vem embaixo. Aí eu pergunto, se eu colocar a informação de Rafael primeiro, altera a fração? Você vai ver que vai alterar, porque 60 vai ficar em cima e 35 vai ficar em cima. Embaixo, 60 em cima, 35 embaixo. Simplificando, vai ser 12 sobre 7.
Beleza? Então, ó, observe agora mais um exemplo aí na tela de vocês. Júlia é manicure e seu salário é de R$ 1.500 por mês. Ela gasta com aluguel 1/4 do seu salário e 2/5 com a alimentação da família. Esse mês ela teve uma despesa extra. 3/8 do seu salário foram gastos com remédio. Sobrou algum dinheiro? Veja aqui. Nós iremos fazer essa questão seguinte, de dois modos. Por quê? Porque a resolução pode ter várias maneiras. Então, como objeto de conhecimento de oferecer para vocês mais de uma resolução, então nós iremos apresentar, neste exemplo, 2 tipos de modelos para resolver. Pode ter outros? Pode sim, ok? Pode ter vários modelos. Iremos apresentar 2. O primeiro modo é o seguinte, observe aí na tela de vocês. Primeiro modo, eu vou pegar as informações da questão. Aluguel de 1/4, aluguel 1/4 do seu salário, alimentação da família, 2/5 do seu salário. 3/8 do seu salário foram gastos com remédios. Beleza? Então vamos lá. Aluguel 1/4 do salário. Voltando aqui. Entenda agora o seguinte. Aluguel 1/4 do seu salário. 1/4 do seu salário. 1/4 do salário. Então vamos entender isso, porque toda vez que fala 1/4 de alguma coisa, é a fração vezes essa alguma coisa. Então se fala 1/4 do seu salário, é 1/4 de salário, então é 1/4 vezes o salário. Beleza? Então, generalizando, toda vez que tiver isso, 1/4 ou uma fração de alguma coisa, essa fração vezes essa alguma coisa. Então, observe aí na tela de vocês, ó. 1/4, 1/4. Do, que é o D mais O. Então, D, salário. Então, o D é vezes. Salário, falou o quê? 1/5. Veja que nós temos uma fração vezes um número. Como é isso? Observe que aí embaixo de 1.500 existe 1. Então, logo, nós temos 2 frações. Multiplicação de 2 frações, multiplica o de cima com o de cima, numerador com numerador. O de baixo com o de baixo, denominador vezes denominador. Então, olha aí, fazendo 1.500 vezes 1 é 1.500, 4 vezes 1 é 4. Então, resolvendo isso, dividindo, vai dar 375. Então, 1/4 do seu salário, 375. Beleza? Então, alimentação da família, 2/5 do seu salário. Então, ó, 2/5, 2/5. De, que é vezes, salário, 1.500. Você percebe agora que dá para fazer o quê? 2/5 vezes 1.500 sobre 1. Perfeito, é assim mesmo. 2 vezes 1.500, 3.000, não é? 3.000. 3.000 dividido por 5, 600. Massa. Então, a alimentação da família, 600 contos. Quer dizer, R$600, beleza? Mas, como nós estamos no Nordeste, Pernambuco, diz 600 contos. Então, ó, 3/8 do seu salário foram gastos com remédios. 3/8, fração 3/8 sobre 8. Do vezes salário, quer dizer, 1.500. Então, 3/8 vezes 1.500. 3 vezes 1.500, 4.500, dividido por 8 vai dar R$ 562,50, né? 562,5. Agora o seguinte, voltando aqui. A gente encontrou a fração de um aluguel, da despesa de alimentação e da despesa extra. Então, o que é que ele vai fazer agora? Soma esses valores e vê se bate 1.500. Se bateu, beleza, dá para saber se vai sobrar dinheiro ou não. Se passou, não vai sobrar dinheiro, vai precisar pegar dinheiro, beleza? Então, ó, aluguel, 1/4 do seu salário, a gente viu que é 375. Observe aí, alimentação, 600. 3/8 do seu salário foram gastos com remédio, 562,50. Somando tudo, bate 1.537,50. Então, observe que passou, não é? A pergunta foi, sobrou salário? Com a resposta, não, não sobrou salário. Vamos agora resolver no segundo modo. Vamos fazer o seguinte, pegar as frações que foi dado na despesa, na alimentação, no aluguel e na despesa extra. Vamos somar essas frações, gera uma única fração
e pega essa fração e multiplica pelo salário. Veja aí na tela de vocês esta resolução. Então, ó, vamos somar as frações. Tá aí as frações. Faltando aqui. Você, quando vê soma de frações, você já desiste. Mas calma. Quando você se depara em soma de fração ou subtração de fração, o que é que temos de fazer? Isso mesmo. Tá vendo que você sabe? Fazer o MMC. Fazendo o MMC de quem? De quem está embaixo. De quem está embaixo, observe aí na tela de vocês, vamos fazer o MMC de 5, 4 e 8. Iremos fazer um traço e fatores primos. Vamos começar com 2. 5 dá para dividir por 2? Não. Então, 4 dá? Dá. 8 dá para dividir por 2? Dá. 4 dividido por 2? 2. 8 dividido por 2? 4. Então fica, repete o 5, 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Beleza? Vamos fazer de novo por 2. Repete o 5, que não dá para dividir. 2 dividido por 2, 1. E 4 dividido por 2 é 2. Beleza? O 1 ali já terminou ali. Vamos terminar os outros. Ainda é por 2, porque tem 2. 2 dividido por 2, 1. E agora é por quem? Por 1. Nesse caso, por 5. 5 dividido por 5, 1. Vai dar tudo 1. Aí termina. E agora a gente vai multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 e vai dar 40. Se a gente pegou o MMC e colocou embaixo, o resultado vai ficar embaixo. Veja aqui, 40 ficou embaixo e ficou embaixo. Veja de 4 para 40, multiplicou por quanto? Multiplicou por 10. Se multiplicou por 10, um de cima também vai fazer a mesma coisa. 1 vezes 10 é 10. 5 para chegar em 40, multiplicou por quanto? Por 8. Também, beleza. O de cima multiplica por 8. 8 vezes 2, 16. E 8 para chegar em 40, multiplicou por 5, beleza. Então 3 vezes 5 é 15. Então veja aqui, 1 quarto mais 2 quintos mais 3 oitavos virou quem? 10 40 avos, 16 sobre 40, 15 sobre 40. Então, ó, esse processo que a gente acabou de ver, 2 quintos multiplicando por 8 deu 16 sobre 40, e assim na outra fração, deu 15 sobre 40. Massa! Agora, nós temos isso aí. Veja aqui, nós acabamos de fazer MMC de 3 frações, onde ficou todos os 3 com os mesmos denominadores. Agora, iremos fazer o quê? Isso mesmo, repetir o denominador e somar os outros de cima, os numeradores. Observe aí na tela de vocês. Então, ó, fica nesse formato, repito o denominador e somo 10 mais 16 mais 15, que vai resultar 41 sobre 40. E agora? Das 3 frações, formou uma. Dessa uma, vou fazer o quê? Pego essa fração vezes o quem? Vezes quem? O salário. Então, observe aí que fica 41 sobre 40 vezes 1.500. Realizando essa multiplicação, vai ficar esse formato aí, ó. 61.500 dividido por 40 resulta em 1.537,50. Veja, voltando aqui, veja que nós respondemos a mesma questão 2 vezes. Nesse caso, de 2 modos diferentes. Você pode ter visto um outro terceiro modo. Beleza, se bater o resultado, show de bola. Eu já respondi de uma outra forma. Ok, pode vir. O mesmo problema pode ser resolvido de mais de uma forma. Ok? Então, ó, vamos fazer mais esta questão. Observe aí. Ao entrar em uma loja de pisos, Antônio percebeu que 5 caixas do porcelanato branco cobrem exatamente uma superfície de 23 metros quadrados. Aí pede a informação letra A. Quantas caixas desse piso são necessárias para cobrir uma área de 69? Se ele comprou 10 caixas, qual será a área coberta por esses pisos? Beleza? Então veja, vamos fazer a primeira informação. Será que tem mais de outra maneira? Tente fazer. Assista essa aula, essa resolução, e depois dê um pausa e tenta ver um outro formato, para que a mesma pergunta, nesse caso, a mesma situação, problema, possa ter mais de uma solução. Observe aí na tela de vocês. Quantas caixas desse piso são necessárias para cobrir uma área de 69? Veja que ele falou o quê?
que 5 caixas cobre 23 centímetros. Então vamos usar a ideia de fração. Parte e todo. Quantas caixas? 23 cobre quantas áreas? A área de quanto? Veja, uma parte de um todo. O todo é quanto que ele quer? 69. E essa parte que ele achou é 23. Então veja aqui, se nós simplificarmos, vai dar, se eu dividir 23 por 23 dá 1, 69 por 23 dá 3. Quer dizer o quê? Que 5 caixas equivale a uma parte do todo. Beleza? Então veja que eu quero 5 caixas é igual a 1/3 da superfície. 5 caixas é igual a 1/3 da superfície. Então, quanto eu acho a superfície toda? É só fazer o quê? 1/3 mais 1/3 mais 1/3. Eu realizando essa soma dá 3 sobre 3, que é um todo. Se eu tenho um todo dividido em 3 pedaços, e eu sei que esse um pedaço equivale a 5 caixas, logo vai ser 1/3 mais 1/3 mais 1/3, eu vou ter o todo, eu vou ter 1 inteiro, que é a superfície toda. Observe aí. 5 caixas, mais 5 caixas, mais 5 caixas, é quantas caixas? 15. Beleza, achou quantas caixas são necessárias. Agora observe um outro formato. Veja que 5 caixas de porcelanato branco cobrem exatamente sua superfície de 23 centímetros. Logo, 5 caixas é 23 e 23 vezes 3 dá quanto? 69. 69 vezes... é o quê? 69 é o que eu quero. Logo, 5 vezes 3 é 15. Então, 69 quadrados é igual a 15 caixas. Veja aqui, nesse problema, apresentamos 2 jeitos de fazer. Agora a letra B. Se ele comprou 10 caixas, qual será a área coberta por esse piso? Veja que ele tem 5. Então vamos usar a ideia anterior, a última ideia anterior. Se eu tenho 5 caixas, cobre 23, para chegar em 10? Eu pego 5 e multiplico por 2, que vai dar 10. Vai dar quantos metros? Você vai multiplicar também por 2. Isso aí. Valeu, eu escutei daqui você dizendo isso. Então fica 5 vezes 2 igual a 10 caixas, 23 vezes 2 igual a 46. Então 10 caixas equivale a 46 metros quadrados. Beleza? Fácil, fácil. Entenderam que uma resolução pode ter mais de um tipo? Uma situação, problema, pode ter mais de um tipo de solução? Beleza. Vamos para mais uma. Observe aí. Em uma pesquisa realizada com um grupo de 40 pessoas sobre marca de chocolate, 3/4 das pessoas disseram que preferem a marca A, 1/5 disseram que preferem a marca B e o restante não souberam opinar. Quantas pessoas não souberam opinar? Mais uma vez, voltando aqui. Faça o seguinte. Quando terminar esta resolução, dê um pausa e tentem fazer de um outro formato. Beleza? Então observe a resolução aí por fração. Veja que nós começamos apresentando uma ideia de fração. Parte e todo. Beleza? Então veja aqui. 40 pessoas, todo. É o todo. Aí fala o quê? 3/4 das pessoas. Lembra que eu falei logo no começo sobre isso? 3/4 de pessoas? 3/4 de uma quantidade? Fração de alguma coisa? Então, 3/4 das pessoas. O que é que eu faço? 3 sobre 4 vezes, que é o de 40, essa a quantidade, é o todo. Então, 3/4 de 40. Como é que fica isso? Isso mesmo. Pega, faz 3 vezes 40 sobre 4 vezes 1. 3 vezes 40 é quanto? Show de bola! Isso mesmo. 120. 120 dividido por 4, 30. Então, 3/4 de 40 equivale a 30 pessoas, não é? Então, 3/4 de 40 equivale a 30. Ok? Então, 3/4 de 40 equivale a 30. Então, 120 dividido por 4, 30 pessoas. Então, veja que agora iremos fazer o quê? 1/5 das pessoas. 1/5. Isso mesmo, 1 sobre 5 vezes 40. 40 vezes 1, 40. E 40 dividido por 5 dá quanto? Quanto dá? Isso mesmo. Demorou, mas saiu, tá vendo? 8 pessoas responderam. Aí vê que eu tenho
o que nós temos? Marca A, marca B. Será que completou a quantidade de pessoas? Vamos pensar. 3/4 das pessoas preferem A. Então, quantas pessoas tem? 30. 1/5 das pessoas marca B. Quantos tem? 8. Opa! Então, 3/4 mais 1/5 é quanto? 30 mais 8, que dá 38. Só que 40 pessoas responderam. Então, 40 menos 38 dá 2. Então, 2 pessoas não souberam opinar. Beleza? Agora vamos pensar o seguinte. 1/5 das pessoas. 3/4 das pessoas. Parte todo. E o que é? Parte de um todo. Vamos generalizar isso. Fração de um todo. Então, fração vezes um todo. Então, esse todo é o valor do todo. Então, toda vez que eu faço isso, fração de alguma coisa. É a fração vezes o valor. Beleza? Vamos para mais uma questão aí. Observe na tela de vocês. Quando está com muita fome, um elefante consegue comer 125 kg de plantas, capins e folhagem em um único dia. Isso equivale a 1/20 da sua própria massa. Considerando esses valores, como sendo padrões, responda. Qual a massa de um elefante que consegue comer 125 kg de plantas, capins e folhagem em um único dia? Então veja, na resolução aí na tela. 125 quilos equivale a 1/20 da sua própria massa. Então essa informação, 120 quilos é igual a 1/20 da sua própria massa. Então 125 é quem? É 125. 1/20 é quem? 1/20. Da sua própria massa é 1/20 da massa. Veja a ideia que a gente fez, não é? 125 é 125, igual é igual, 1/20 é 1/20. O dá, olha o dele aí, D mais A, é vezes. Então, 125 é igual a 1/20 vezes a massa. Ele não disse a massa, então vamos resolver assim. O 20 passa para o outro lado multiplicando. 125 vezes 20 é igual a quem? 1 vezes a massa. Fazendo essa multiplicação, 125 vezes 20 dá 2.500. E é igual a 1 vezes a massa. Se 1 vezes a massa, quanto é? É a massa. Show de bola. Então, 2.500 kg é igual a massa. Então, um elefante que come 125 quilos tem na sua massa 2.500. Beleza? Então, 2.500 kg de massa corresponde a ele come 125 kg, que é 1/20 da sua massa. Então, a letra B. Se um elefante que possui massa de 3.000 quilos, nesse caso 3.000 é a massa, estiver com muita fome, qual a quantidade de alimentos que ele conseguirá comer de um único dia? Mais uma vez eu digo, depois da resolução, tente fazer de outro jeito, beleza? Observe aí a resolução. Na letra A, informou a quantidade de quilos que come por dia, que é 1/20 da sua massa, e nós encontramos a massa desse elefante. A letra B, ele fala a massa, ele quer saber quantos quilos esse elefante com muita fome come. A questão fala que quando ele está com muita fome, ele come 1/20 da sua massa. Então vamos encontrar isso. Ele deu a massa e vamos encontrar a quantidade diária. Veja que temos que 125 kg, tomando como base a letra A, é 1/20 da sua massa. Beleza. E esse elefante da letra A, né, que tem a massa e come 125 kg de plantas, beleza, equivale a 1/20. Ok. Mas e agora? A letra B. Ele fala que é 3.000 kg de massa. Então, 1/20 vezes 3.000. 1/20 da massa. Observe aí na tela. 1/20 da massa, esse dá, você sabe que é multiplicação. 1 vezes, quer dizer, 1/20 vezes a massa. A massa, ele disse, 3.000. Então, 1/20 vezes 3.000. 1 vezes 300, nesse caso, 1 vezes 3.000, vai dar quanto? 3.000. 3.000 dividido por 20 dá quanto?
Não é 300, beleza? É 1.000, nem 1.000 e pouco. É 150. Se liga aí. 3.000 dividido por 20 é quanto? 150 quilos por dia. Então, um elefante com 3.000 quilos de massa come com muita fome num dia 1/20. E esse 1/20 de 3.000 é 150. Beleza? A gente agora finaliza esta aula. Veja que cada questão, cada situação, problema pode ser abordado de mais de um tipo. E veja também que o todo é a fração, é o objeto todo. Tipo assim, se eu tenho um bolo e eu como ele todo, o todo é um inteiro. Beleza? E a fração é o quê? Parte de um todo. Show de bola e até mais.